Amar ao próximo como a nós mesmos é um mandamento de Jesus. Não é para nos fartarmos ignorando a necessidade dos irmãos. Não é para comermos a carne e deixarmos o osso para os irmãos. Mas é isso que a igreja tem feito. Não é esse o amor ordenado pelo Senhor. Disse Jesus: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Não basta dizer que está convertido. É preciso se converter de verdade. É preciso se converter a Jesus, fazendo a vontade de Deus. Moisés não salva a ninguém, que ninguém se engane. Só Jesus salva. Graça e paz, meus amados irmãos, pessoas de Deus que rejeitam toda a prática do judaísmo e da lei de Moisés e vivem no cristianismo de Jesus. A palavra de Deus nos diz assim, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos deste modo. Assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Louvado seja o Senhor Jesus, que morreu por todos os filhos de Deus, para nos tornar em novas criaturas. Meu amado irmão, minha amada irmã, que o nosso Deus de amor, de graça e de bondade te transforme em uma criatura espiritual, segundo a sua vontade, a vontade dele. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, não podemos nos enganar. A palavra de Deus é a verdade e sempre será. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. De nada adianta dizermos que estamos convertidos e que somos salvos, se para Deus não somos e não estamos. É preocupante o distanciamento dos caminhos de Deus, da igreja, que constatamos ao analisarmos as Escrituras. Deus é bom e é justo. Ele nos deixou a sua palavra para servir como nosso guia de vida para chegarmos ao céu. Não é
possível que o povo de Deus negligencie toda a orientação que o Senhor nos deixou para não sermos enganados e para não vivermos equivocados com relação ao futuro que nos aguarda. É fácil compreendermos que se não vivemos de acordo com as orientações e as ordens de Deus, não estamos agradando a Deus. Estamos justamente como os ímpios e estamos na rebeldia contra aquele diante de quem todos estaremos para sermos julgados no final. Em uma ocasião que não comportará mais desculpas ou justificativas. O Senhor nos recomenda, através do apóstolo Pedro, lermos e estudarmos a sua palavra para crescermos na sua graça e no seu conhecimento. E por que o Senhor nos dá essa instrução? Porque quem alcança um bom conhecimento de Deus e do coração de Deus, faz a vontade de Deus, senão não é um filho de Deus. E quem não alcança o conhecimento de Deus, não alcança o caminho da salvação. É impossível que um filho de Deus, escolhido e predestinado por Ele para ser dele, conhecendo a Deus, rejeite as suas orientações. Então, isso comprova apenas o que temos dito em praticamente todas as nossas mensagens. Falta ao povo de Deus o conhecimento de Deus. E essa falta de conhecimento é um mal explosivo, capaz de destruir nações inteiras. A palavra de Deus nos confirma isso quando Deus nos diz que o seu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Era um povo de Deus, poderiam ter a proteção de Deus, mas não tinham porque não buscaram o conhecimento de Deus. E foram destruídos. Desculpas como de quem não sabia, não teve tempo para se dedicar ao estudo bíblico, ou que as letras da Bíblia são muito pequenas. Nada disso consegue atenuar a sanção de Deus. O Senhor está nos dando toda uma vida para que o conheçamos e aguarda pacientemente que nos arrependamos e que nos convertamos para sermos salvos no final. Se recebemos uma vida inteira para vivermos e para sermos julgados no final, ninguém pode ter dúvidas de que esta vida é um teste, de que todos estamos sendo provados. E por que razão estamos sendo testados, nós não sabemos. Mas isso também não nos importa. Deus sabe. Se nós desejamos ser salvos, precisamos compreender que Deus deseja ainda mais que nós a nossa salvação. Para isso, Ele nos deixou leis e mandamentos que somente conseguiremos compreender através de um profundo conhecimento bíblico. E se esta vida é um teste, ela é automaticamente um investimento ou não no nosso futuro. Precisamos ter muito claro o nosso alvo.
Porque para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho é caminho. Mas para nós só existe um caminho, um único caminho, que é Jesus. O Senhor nos deixou dito que onde estiver o nosso coração, estará também o nosso tesouro. Quem ama a Deus, deseja o céu e investe no céu, já tem um tesouro no céu. Mas quem ama ao mundo e investe neste mundo, não é provável que venha a conhecer o próximo século. Esta mensagem é a continuação da nossa mensagem anterior, de número 525, com o mesmo título, O Segundo Passo. Recomendamos aos irmãos que não tenham assistido a primeira mensagem que o façam ao final desta mensagem. Não deixem de assisti-la, porque Deus está esperando por mudanças de vida entre o seu povo. A Bíblia nos revela que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que o Senhor tem preparado para os que o amam, e que o que Ele tem reservado para os seus filhos fiéis é algo tão maravilhoso que nós nem nos lembraremos deste século presente. Vale a pena ser fiel a Deus, conhecer a Deus e ser fiel a Ele. A despeito de todo o conteúdo bíblico, essas palavras, que correspondem à promessa de um Deus que não mente, deveriam ser suficientes para nos motivar e encorajar a dedicarmos toda esta vida a agradar ao Senhor, a fazer a vontade do Senhor, confiando pela fé que o caminho que Ele nos mostra não é apenas o melhor caminho, mas é o único caminho. É muito difícil para nós, filhos da graça do Senhor, vermos irmãos vivendo ainda na antiga lei de Moisés, extinta por Jesus, sendo iludidos com práticas judaicas, realizando sacrifícios carnais, coisas que o Senhor não recebe mais depois do sacrifício único e eterno realizado por Jesus. São obras que negam a Jesus e toda a obra por Ele realizada, e que não conduzem à salvação. Pelo contrário, a palavra de Deus nos afirma que pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. É difícil vermos irmãos dizendo que creem em Jesus, orando a Jesus, mas imitando os judeus que não creem. Os judeus não creram em Jesus e não creem até o dia de hoje. E pelo contrário, o mataram. É complicado vermos irmãos vivendo debaixo de um jugo pesado de proibições e ordenanças, da lei, desprezando a libertação dada a nós por Jesus. Enquanto nós, da graça, recebemos a Jesus nos nossos corações, com a liberdade e a integridade da obra que Ele realizou. É preocupante vermos que muitos irmãos não compreendem que o melhor de Deus não está nesta vida, está no futuro. No futuro que nós podemos e devemos, pela fé, iniciar já nesta vida.
Já nestes dias, não é boa a constatação de que muitos irmãos deram um passo acertado, saíram do mundo, mas continuam com o pé no mundo, porque não assumiram a vida espiritual pela fé em Jesus e pela graça de Jesus. Eles estagnaram ali, deram o primeiro passo, mas não deram o segundo, porque justamente não dedicaram tempo para conhecer a palavra de Deus e a Deus. E assim estarão no juízo final totalmente dependentes da misericórdia do Senhor, que poderá vir ou não, a critério dele. Disse o Senhor: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Mas Deus não nos quer dependentes da sua misericórdia no juízo final. Ele quer que a recebamos agora. Para isso, ele nos deixou também dito que a nossa salvação é pela graça, pela fé em Jesus, que é um dom que ele próprio nos concede para vivermos bem esta vida e sairmos vitoriosos no final. 2 Coríntios 5, 8. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, pois que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. 2 de Pedro 3,17. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Lucas 12, 34. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Oséias 4, 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Isaías 65, 17. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que crio para Jerusalém uma alegria, e para o seu povo gozo. E exultarei em Jerusalém, e me alegrarei no meu povo. E nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Gálatas 2, 16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto,
pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Deus está falando de forma muito clara, meus irmãos. Pela carne, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Não são palavras nossas, são palavras de Deus. Não deveria haver a necessidade de um passo adicional de conversão, que nós estamos chamando de segundo passo, se a igreja vivesse as verdades de Deus, se estivesse ensinando e praticando a doutrina da graça de Jesus, como consta da Bíblia Sagrada. Na nossa mensagem anterior, vimos que a migração do povo de Deus para a doutrina da graça é uma bênção, é um avanço para um estágio superior, é a libertação das prisões do judaísmo. E o mais importante é estar onde Deus deseja que todos os seus filhos estejam. Jesus não nos trouxe esta doutrina salvadora para ela ficar confinada dentro da Bíblia. Foi para alcançar as vidas de todos os seus filhos. Mas o problema está no fato de que os filhos de Deus não leem a Bíblia. E dentre os que leem, muitos ficam no Antigo Testamento. Outros avançam até os 4 primeiros livros do Novo Testamento, que contam a história de Jesus, mas não completam a leitura. Quando eles chegam no primeiro capítulo do livro de Atos dos Apóstolos, no trecho em que Jesus ascende aos céus, eles encerram a leitura, considerando que a Bíblia se terminou ali. Mas isso não é verdade. O Senhor continuou a atuar no meio do seu povo e a falar através dos apóstolos. Os livros dos apóstolos são ricos em informações atualizadas, em profecias que ainda estão por se cumprir, e também em detalhes do Novo Testamento deixado a nós por Jesus e da doutrina dada a nós por Jesus após a sua morte. A Bíblia é para ser lida integralmente, de Gênesis a Apocalipse, para se descobrir o teor do novo pacto que o Senhor fez conosco, do novo sacerdócio de Jesus e da salvadora doutrina da graça de Jesus, a qual somente tem acesso os que verdadeiramente são de Jesus, que vivem para Jesus. E é isso que corresponde à nossa verdadeira conversão. Esse é o novo homem criado por Deus. É uma pessoa de fé, e da fé que agrada ao Senhor. Sem o conhecimento integral da palavra de Deus, é muito difícil que alguém se disponha a dar o segundo passo. O segundo passo que nos habilitará automaticamente a sermos conduzidos para o terceiro passo, para o céu, pela mão do Senhor. Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé.
E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Que fique claro que as obras referidas nesse versículo são as obras da lei, não são as boas obras recomendadas por Jesus. Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Glórias ao Senhor. No trecho inicial que apresentamos, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, em que o apóstolo nos detalha o ministério da nossa reconciliação com Deus, feito por Jesus, após 400 anos em que o Senhor havia se ausentado do povo de Israel. Temos nos versículos 14 a 15 a afirmação de que o amor de Jesus Cristo nos constrange, porque se ele morreu por todos os filhos de Deus, também nós morremos com ele. E que ele morreu por todos nós, filhos, para que nós não vivamos mais para nós mesmos, mas para que nós vivamos para ele, que por nós morreu e ressuscitou. Chamamos a atenção dos irmãos para alguns detalhes do trecho a que nos referimos e que nós iremos apresentar em seguida. Paulo diz que Cristo morreu por todos. Mas compreendamos que ele morreu por todos os que são dele. Ele não morreu pelo ímpio. Ele não veio ao mundo pelo ímpio. Ele veio por nós. No livro de João, no trecho que apresentaremos na sequência, vemos a declaração de que Jesus veio para o que era seu, que naquela época era o povo de Israel, mas que os seus não o receberam. Mas a nós, que recebemos a Jesus nos nossos corações e que cremos nele, nos foi dado o poder de sermos feitos filhos de Deus, e que desse modo nós nascemos de novo, não da carne, mas de Deus. Vejam como é importante o conhecimento integral da palavra de Deus. Quem lê apenas o primeiro trecho fica com a impressão equivocada de que Jesus veio para todo o mundo, o que não é verdade. Voltando ainda para os versículos 14 e 15 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, o apóstolo nos diz que o amor de Jesus nos constrange. E é verdade, porque é algo que ele demonstrou com toda a coragem e determinação, e que nós, homens, não somos capazes de reproduzir. Ele morreu pelos seus amigos e nos disse que não há maior amor do que esse, de dar a alguém a sua própria vida pelos seus amigos. E que nós, para sermos amigos dele, temos que seguir os seus mandamentos. Paulo nos diz ainda
que nós morremos com Jesus e ressuscitamos com Jesus para vivermos não mais para nós mesmos, mas para Jesus. E esse é o novo homem que Deus espera ver em nós. O Senhor não quer o seu povo falando de Jesus, orando a Jesus, mas vivendo para Moisés ou vivendo para o mundo. 2 de Coríntios 5, 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. João 1, 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João 15, 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Nota, irmãos, que Jesus não pede, Ele manda. Sejamos sábios e obedeçamos ao Senhor. No versículo 16, Paulo confirma a nossa condição de nova criatura espiritual. Nós que morremos na carne com Jesus e ressuscitamos com Jesus em espírito, como ele ressuscitou. Nós que demos o segundo passo e estamos em um estágio superior. Na graça de Jesus, não conhecemos mais a ninguém segundo a carne, nem mesmo a Jesus. O passado já passou, ficou para trás. E Paulo confirma esse conceito na sua carta aos Filipenses, no trecho que apresentaremos na sequência, quando ele nos diz que devemos nos esquecer do nosso passado e avançar para as coisas que estão adiante de nós, prosseguindo sempre para o nosso alvo, que é a nossa vida eterna com Jesus. E Paulo complementa o seu ensinamento dizendo que nós, que alcançamos esse estágio, esse nível de evolução espiritual, já somos perfeitos para Deus. Meus irmãos, a questão é muito simples. Ou queremos agradar a Deus, ou queremos agradar a nós mesmos ou ao inimigo. A nossa verdadeira conversão é Deus quem nos dá, mas nós precisamos querer. Precisamos nos dedicar ao conhecimento de Deus. Precisamos orar a Deus. Não podemos nos contentar com o nosso primeiro passo. Deus espera por mais da nossa parte. 2 de Coríntios 5, 16. Assim que daqui por diante,
a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Filipenses 3, 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que ficam atrás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus o revelará. No versículo 17, que encerra o nosso trecho inicial, Paulo nos confirma que quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Notem bem o que Paulo está nos dizendo. A nova criatura é a que está em Cristo, vivendo para o Senhor e da forma como o Senhor nos ordena. Não é a que está na lei de Moisés. Não é a que está vivendo para Moisés. Muitos irmãos se dizem novas criaturas porque se batizaram nas águas. Mas a palavra de Deus nos ensina que a nova criatura é uma pessoa espiritual, que vive pela fé, que vive para Jesus, na doutrina da graça de Jesus. Essa realmente é uma pessoa que está em Cristo. O batismo nas águas realizado pela grande maioria das igrejas não muda nada, não transforma a ninguém, não consegue gerar uma nova criatura. É Jesus quem faz essa obra. 2 de Coríntios 5, 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Dar o segundo passo, ao invés da resistência geral que existe, deveria ser motivo de alegria para todos nós. Como será a alegria do terceiro passo, a nossa entrada no céu? Por quê? Porque a doutrina da graça é mais uma dádiva de Deus. Não tem sentido uma pessoa que conhece a Deus e que se propõe a seguir os mandamentos de Deus e fazer a vontade de Deus se rebelar justamente contra uma ordem de Deus. Deus não aprova filhos rebeldes e com todo o direito, porque as leis e mandamentos, as ordens de Deus, são sempre para nos proteger do mal e nos proteger da reprovação final. Mas como vemos no trecho do livro de Jeremias, que apresentaremos ao final, Deus convoca os seus filhos rebeldes para se arrependerem e voltarem para Ele. Insistir em viver na lei de Moisés é um ato de rebeldia contra Jesus, que revogou a lei no ato da sua morte.
É também outro ato de rebeldia contra o próprio Jesus resistir a aceitar o seu sumo sacerdócio e insistir em seguir a Moisés. Jesus está vivo e salva. Moisés morreu e não salva. E quem não vive na doutrina da graça rejeita o melhor que Jesus nos trouxe. De que adianta falar de Jesus com a sua boca, orar a Jesus e negar a Jesus com seus atos? Disse Jesus: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Isaías 30, 1. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Provérbios 17, 21. O que gera um tolo, para sua tristeza o faz, e o pai do insensato não tem alegria. Jeremias 3, 21. Nos lugares altos se ouviu uma voz, pranto e súplicas dos filhos de Israel, porquanto perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor, seu Deus. Voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vimos a ti, porque tu és o Senhor, nosso Deus. Só existem vantagens em se dar o segundo passo e passar a viver pela graça do Senhor, sendo a mais importante delas o fato de que a lei não salva a ninguém. A graça é a solução definitiva trazida a nós por Jesus para nossa salvação. De nada adianta dizer que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita, e no final ficar com as próprias vontades. De nada adianta dizer que Jesus veio para nos trazer a salvação, mas não fazer o que Ele nos manda fazer, não adotar o caminho que Ele nos dá para a salvação. Isso significa negar a Jesus e a toda a obra que Ele realizou. Dizer que ama a Jesus, que segue a Jesus, passa a ser um mero clichê se não fazemos a vontade de Jesus. Ninguém será salvo vivendo à margem das ordens de Deus, fazendo as próprias vontades. Não nos enganemos e não nos deixemos ser enganados. De nada adianta vivermos no engano, pensando que seremos salvos, e no final sentirmos o dissabor e recebermos a condenação eterna. Meus irmãos, o tempo regulamentar já se esgotou. Nós já entramos na prorrogação. Jesus chega a qualquer momento. Os sinais são mais do que evidentes. O mundo já não comporta mais tanta violência, tanta guerra, tanto ódio, tanta corrupção e tanta injustiça. Nós já estamos vivendo o princípio das dores.
Mas existe um caminho para os filhos de Deus, que é justamente a doutrina que Jesus nos deixou, que nos conduz ao uso da fé e à vida em espírito, alheios aos problemas do mundo e da carne. Enquanto o povo de Deus não se compenetrar na necessidade de buscar verdadeiramente a Jesus e o conhecimento de Deus, e não abandonar as práticas do judaísmo e esse cristianismo de água com açúcar, e não der o segundo passo para a verdadeira conversão à graça de Jesus, a igreja estará se enganando com relação à salvação eterna. Disse o Senhor: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Então, é com todo o coração que encontramos a Jesus e a sua graça. É assim, não tem outra forma. Vocês querem ser salvos? Jesus quer muito mais a nossa salvação. Então, façamos a vontade de Jesus. Romanos 12, 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Marcos 13, 8. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes e tribulações. Estas coisas são o princípio das dores. Jeremias 29, 13. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Louvado seja o Senhor. Esse assunto é muito sério, meus irmãos. Não adianta fingir que buscamos a Jesus. Não adianta iniciar uma busca por Jesus e parar pela metade. Nós precisamos fazer como Ele nos ordena. Nós temos que buscar a Jesus de verdade, com todas as nossas forças, com todo o nosso coração. Aí é como nós o encontramos. Muitos irmãos desconhecem a existência do Novo Testamento deixado a nós por Jesus. Desconhecem também o novo tratado e a nova doutrina da graça, assim como o novo sacerdócio de Jesus. É muito desconhecimento. Meus irmãos, tudo isso está na Bíblia. Nada disso é imaginação da nossa parte. Busquem o conhecimento. E desse modo, pelo desconhecimento, muitos irmãos estão sendo enganados, pensando que estão no caminho da salvação eterna, quando na verdade não estão. Estão sendo mal ensinados e mal conduzidos. A vida pela doutrina da graça é muito diferente da vida dos irmãos que ainda vivem na lei
de Moisés, debaixo de um jugo pesado de proibições e ordenanças, que não pode fazer isso, que não pode fazer aquilo, que tem que fazer aquilo outro. Eles estão privados da liberdade dada a nós por Jesus. Eles vivem oferecendo sacrifícios carnais a Deus, coisa que o Senhor não recebe mais. Deus não está nem um pouco interessado nos nossos sacrifícios na carne. Ele está interessado, meus irmãos, na nossa fé, no nosso amor e na nossa fidelidade a Ele. No nosso amor a Ele em primeiro lugar e no nosso amor aos irmãos. Muitos irmãos não sabem que ainda estão presos aos rudimentos da doutrina de Cristo, à lei de Moisés e às práticas do judaísmo, e não sabem que Deus espera mais de nós, que avancemos para a perfeição, como apresentamos nesta mensagem e na nossa mensagem anterior. Então, mais uma vez, vamos apresentar aos irmãos alguns aspectos que nos permitem identificar facilmente quem está na lei e quem está na graça. Começa pela forma de saudação. A paz do Senhor, Shalom, são formas de saudação dos judeus, do povo de Israel. A nossa saudação, segundo a Bíblia, meus irmãos, é graça e paz. A existência de proibições sucessivas dentro da congregação é outra indicação de que ali se vive a lei e o judaísmo. A proibição de participar da ceia para quem ainda não se batizou nas águas é outra forte indicação de Moisés. Essa ordem não está na Bíblia. O próprio batismo nas águas, os jejuns de alimentos, as subidas aos montes e as noites de vigília, tudo isso é sacrifício carnal condenado pelo Senhor, porque negam o sacrifício único e eterno realizado por Jesus. Se essas práticas existem na tua congregação, está na hora de dar mais um passo, um outro passo, e buscar uma congregação que viva com a liberdade que Jesus nos trouxe, que viva na graça de Jesus e que esteja no caminho da salvação. É inútil a pessoa dizer que está convertida quando Deus diz que não está. É perda de tempo e é pecado se intitular salvo quando Deus diz que não é. A nossa salvação, assim como a dos judeus, conforme reconheceu o próprio apóstolo Pedro, pregador da lei de Moisés, é pela graça de Jesus. Deem um passo para diante, subam mais um degrau e deem graças e glórias a Jesus, o nosso Deus maravilhoso, o nosso Deus de graça e de verdade.
E aqui fica o nosso convite a vocês, irmãos, pessoas de Deus, para que venham fazer parte do grupo dos salvos pela graça. Filie-se ao nosso canal. Use o botão inscrever-se aqui embaixo, ou o link que está na descrição do canal e na descrição do vídeo. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Você que tem sido abençoado com as nossas mensagens e ensinamentos, se sentir no coração o desejo de nos ajudar a manter esta nossa obra em prol das verdades de Deus, isso provém do Senhor. Não resista a Deus, não faça isso. Faça uma doação por Pix se você estiver no Brasil, ou pelo PayPal se você estiver no exterior. Veja a orientação também na descrição da mensagem ou na descrição do canal. E certamente você também vai querer assistir alguma das mensagens que iremos sugerir ao final. Sinta-se à vontade entre as mais de 500 mensagens em vídeo publicadas. Fique conosco, viva as verdades de Deus e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.